Estamos de volta, o programa de hoje é especial sobre casos bizarros em condomínio. Você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tá demais. Já tivemos casos aqui para chorar de rir. E agora vem comigo que tem muita coisa boa. Vambora! Estamos com duas síndicas, duas advogadas e síndicas que realmente falam, não tem trava na língua, que são a Vanessa Muniz e a Irina Uzum. Irina, você estava falando de uma briga numa assembleia, eu te cortei para a gente deixar para o mistério para o segundo bloco. Exato, essas brigas de assembleia são muito complicadas, a gente nunca pensa que vai lidar com esse tipo de situação. Então, quando eu fui confrontada também por uma moradora que queria que eu contratasse a administradora de um amigo dela, sempre tem um motivo por trás daquela implicância, muitas vezes com quem está à frente da gestão, nós somos vitrine. Então, ela veio tirar satisfações comigo ao final da assembleia, muito brava, começou a implicar, inventou números, enfim. E a gente começou a discutir. No calor da emoção, eu não queria xingar, e foi uma coisa assim tão infantil, até contra mim eu brinco. Ela falou, começou a me xingar, eu falei, você é feia. Parecia uma briga de escola até. Você é boba. Você é boba. Eu falei, eu não sabia, me veio isso, até que o marido dela também veio discutir comigo e falou, eu tenho dó de você. E me veio e falou, eu tenho dó de você, que é casado com ela. E começa, isso deslancha muitas vezes para uma baixaria, né, para uma coisa muito pior em assembleia, mas não teve questão física, né, embora meu marido tenha falado para o marido dela, falou, vamos conversar lá fora. Ele falou, vou conversar com você. Então foi aquela coisa de escola também, vamos conversar lá fora, e pela diferença de tamanho também o marido dela acho que ficou um pouquinho constrangido nessa questão, mas depois resolvemos. E acontece isso muitas vezes, a pessoa que briga, ela fica tão constrangida que depois ela acaba se mudando. Um pouco depois disso, esse casal teve uma discussão e a gente vê, muitas vezes a pessoa tem um problema ali por trás da vida pessoal dela. E vira no síndico. E eles moravam em um andar baixo e o marido dela discutiu com ela, falou, eu vou te devolver para tua mãe. Então imaginem. Teve um caso de briga que uma senhora já, acho que quase 80 anos, 70 e poucos anos, deu um soco na barriga da síndica, que também era uma senhora. Nossa, que horror. Meu Deus. Não gostou de alguma coisa, veio bum na barriga da Duas síndica. Senhorinhas. Olha, e às vezes a gente fala de senhoras, os funcionários certa vez vieram reclamar comigo. Nós temos condomínio aquela questão do AVCB, que foi muito difícil, de colocar as lixeiras no térreo e adequar. Então, temos onde se joga lixo orgânico e o lixo reciclável em outro compartimento. E os funcionários vieram reclamar comigo também, que é uma senhora, que muitas vezes precisa de ajuda, a gente fala para o zelador. Ela desceu com um chapéu de palha muito grande e colocou lá. E os funcionários vieram falar, a gente não vai colocar a mão naquilo. Eu falei, mas que é isso? Um chapéu que tirou? Repleto de vibradores. Nossa. Ela jogou no lixo reciclável, acho que na esperança de que alguém fosse reutilizar aqueles objetos. Fazendo bem pro próximo. Fazendo bem. Olha, e eles foram me mostrar também, pegaram as câmeras, era realmente uma senhorinha. Mas a gente tem que tomar cuidado porque os cafajestes também envelhecem. É verdade, tem cafajeste e cabelo branco. Cafajestes também envelhecem. Teve um caso... mas nesse caso ela não era cafajeste, ela só era sem noção. Sim, e tinha mas tem muitos casos que a gente acha que os velhinhos não fazem nada, os velhinhos também envelhecem cafajestando, um negócio esquisito. Teve uma de assembleia, um condomínio até que eu renunciei, foi minha última assembleia minha, e aí tinha uma senhora que falou assim um dia pra mim, porque você é muito incompetente, pode me chamar de feia, mas burra não. Incompetente e debochada.
Aí, e assim, lá nesse condomínio eles tinham por hábito... Debochada CS, viu? Lógico, quando merece. Então, mas olha isso que eu falei. Eles pegaram... Você já me contou umas revertidas que você deu, boa. E esse daí foi boa, porque olha o que aconteceu. Lá eles tinham por hábito falar assim, quando eles não colhiam mais um síndico, eles falavam assim, a gente chuta o traseiro do síndico. Chuta o rabo desse síndico, tá tudo certo. Assim, uma falta de respeito pra com a gente. E aí naquele dia, como eu que chutei o rabo, desculpem a palavra, mas do condomínio, eu aproveitei na assembleia, tava já tudo arrumadinha, eu falei assim, olha, realmente, pra aqueles que me ofenderam, sim, debochada, bonita e rica. E aqui, ó, são nádegas. Não tem rabo aqui. Nunca mais eles vão fazer isso com ninguém. Lógico. Tive que dar o exemplo. Boa, mas foi debochada na hora certa. Foi. Tive que fazer isso. E aí as pessoas falam assim, tem que ter coragem. Gente, para ser síndico já tem que ter muita coragem. Se você não conseguir se impor e não tiver posicionamento, a gente tá ferrado. E que nesse caso que eu falei pra vocês antes, o morador massageando o ego no meio da assembleia. Você contou isso não contou no programa, não você contei, contou fora do ar. Morador sentadão, com as pernas abertas, não sei o quê, começou a massagear o ego. E aí eu, me sentindo constrangida lá na frente, eu peguei o microfone, olhei pra ele e disse, escuta aqui, tá tendo algum problema? Você tá passando mal? Ele ficou constrangido, porque toda a atenção voltou pra ele. Ai, eu não tô passando bem, E saiu! Você imagina que falta de respeito pra gente, fazendo uma assembleia e o cara massageando o ego dele? Era ego ou super ego? Brincadeira. Você que micro ego. Tá gostando do nosso programa? Já curtiu, já compartilhou, já seguiu o canal, dissemina informação de qualidade. Esse programa tá incrível e também vai estar no podcast nas principais plataformas. Eu tenho uma história muito boa que num condomínio tinham condomínio grande, 2 síndicos, candidatos a síndicos, e aí um se apresentou e aí veio outro e falou assim, esse cara, não vou contar detalhes porque é coisa grave, mas esse cara tem isso na justiça, está sendo procurado, ele já cometeu isso. Eram coisas muito pesadas, não eram coisas leves, era coisa policial grave. Bom, o cara era tão bom, o cara que estava sendo acusado, que ele reverteu a história de tal forma que ele fez todo mundo acreditar que não era ele, que era uma pessoa que tinha o mesmo nome do que ele e que não sei o quê, e a assembleia foi para bater no outro e o cara teve que sair com a terceirizada levando ele embora. E o cara foi eleito síndico. Que é isso? Era estelionatário também, porque... O dom da palavra... O cara tinha provas, ó, esse documento, ele tá sendo procurado, ele não sei o que... Não me lembro detalhes, faz muitos anos. Isso é bandido raiz, o resto é Nutella. E tem bandido em condomínio, hein? Tem. Quando começou aquela operação Lava Jato, até nesse condomínio, que eu e a Vanessa fomos síndicas também, pelo menos no período que eu estava lá, sempre vinha oficial de justiça procurar, porque tinha, claro, a gente pode falar porque a pessoa não mora mais lá, mas eram pessoas que sempre se mudavam. Então, volta e meia vinha um oficial de justiça procurando aquela pessoa para ser intimada, e justamente nesses condomínios de alto padrão, porque são pessoas que estão envolvidas com um desvio de milhões de reais, né? É uma questão muito complicada e acaba tendo isso também. E me lembrou, também a gente falou desse do Tarzan, tinha um vizinho muito animadinho, também posso falar que não mora mais no prédio, se separou, arranjou uma namorada muito mais nova, acho que para agradá-lo, ela ficava muito animada durante o ato sexual, vamos dizer dessa forma. Mas de madrugada, então para me acordar no meio da madrugada, eu tenho um sono até que pesado, e a gente acorda um pouco assustado, fala, o que é isso? Então certa vez eu abri a janela para saber, porque até então a gente não identificava muito bem de onde era, eu falei, bom, minha vizinha de cima mora sozinha, né? Ou era amiga da outra que jogou as coisas não recicláveis, mas aparentemente, quando eu abri a janela, são muitos prédios, tinha um monte de gente na janela, os vizinhos olhando, porque todos queriam saber de onde vinha eu brinco que era o gemidão do WhatsApp. Nossa. E tem os exibicionistas também, né? Tem os vaidosos de plantão. Também. Tem que tomar... E escada de emergência é o que mais tem. Eles resolvem fazer alguns fetiches, usam as escadas de emergência, e aí tem uns casos, inclusive, mais bizarros, né? Com aquelas questões de sadomasoquismo, algemas no corrimão das escadas, urina.
Então, assim, são coisas que a gente sabe que acontecem nos prédios e o pessoal acha que a gente não sabe nada. A gente fica sabendo tudo o que acontece. 50 tons de cinza no condomínio. 50 tons de cinza, mais assim no programa. Tem muita questão de drogas também. Tem. Eu morei, era uma associação, mas eu morei era alugado, graças a Deus, eu rescindi meu contrato em 3 meses, que o meu vizinho de casa, e era colada, fazia uma rave uma vez por semana, que durava de 25 a 27 horas, mais do que 24 horas. E aí eram drogas, assuntos muito pesados, e tinham 2 filhos pequenos, e os filhos ficavam ali. E pior, no dia seguinte, depois eles dormiam o dia inteiro e os filhos ficavam largados. Então, assim, tem coisas bizarras, absurdamente perigosas e de mau caratismo absurdo, assim, né? E a gente tem uma dificuldade, né, de muitas vezes da polícia, de conseguir fazer alguma coisa, a questão de usuário, que também é complicado. Drogas e festas, jogador de futebol tem muito, né, problema, não sei se vocês têm com festas. Quando o Ronaldo, o gordo fenômeno, morava aqui na Rua Tupim, em Genópolis, em São Paulo, fazia festas todo final de semana. Tive um caso, jogador do Corinthians, famosinho. Ele ganhou uma mesa de fute-cabeça. E aí ele colocou... Fute não é só de cabeça, também é de pé, legal essa mesa. A mesa. Uma ele ganhou de... e ele não tinha como colocar no apartamento. O que ele fez? Ele colocou na vaga de garagem. Aí eu disse que não podia. E ele falou, não, mas eu tenho 2 vagas, não sei o quê. Eu falei, não tem condições. Eu quero doar... Eu falei, a gente vai... Não, aí ele falou assim, vou colocar nas docas. Eu falei, também não pode, isso é uma coisa sua. Aí ele chegou e falou assim, qual que é aí, tia? Eu falei, puta, velha, né, tia? É o seguinte, quando eu recebi o áudio, eu nem acreditei, né? É o seguinte, você tá atrapalhando aí a moral. Eu já falei pras crianças aqui do prédio, que eu vou deixar no prédio, eu falei, se você escrever um documento, redigir um documento de que você está doando e que vai passar a ser patrimônio do condomínio, tudo bem. Do contrário, não. Não, é só temporário que até eu arrumar um lugar. Eu falei, aqui não, meu amigo. Aí tive que falar do mesmo nível. Aqui não, meu amigo. Aqui não tem nada a ver com esse problema, não. E ele foi falar, tia, um negócio tudo absurdo. Umas coisas. Teve um caso de uma mãe dormindo e ela falava, eu preciso dormir, e deixava as crianças pequenas soltas no condomínio. Tem aí, muito isso. Aí tinha uma festa, que o pessoal da festa estava brincando na brinquedoteca e o menino brigou contra a criança. Aí a menina falou assim, porque eu vou dar na sua cara, menina criança. Aí ele falou, eu vou me defender. Chegou no apartamento e falou, mãe, é o seguinte, a menina falou que vai dar na minha cara. Ela falou, aprenda a se defender. Ele pegou um estilete e foi furar a barriga da menina na festa. Tranquilo. Super básico, super básico. Quem nunca? Quem, né? Pois é. Aí ele chegou a ficar espetando o estilete da escola na barriga da menina. O pai da criança veio da festa e viu a cena. Aí vieram a me acionar. Eu peguei e falei, era final de semana, eu falei, olha, entre em contato com a mãe, passei o contato da mãe, que era responsável pela criança. Ela me ligou, sua FDP. Quem você pensa que você é para passar o meu contato pessoal? Meu filho tava brincando. Eu falei, ele foi se defender. Ele pegou o estilete, você falou para ele cuidar. E ele falando isso, a polícia veio. Aí ele falou, minha mãe falou que eu tinha que me defender. Peguei o estilete e vim defender. Ela falou que ia dar na minha cara. Então, pra você ver as coisas, como é que são. Isso é bizarro. A mãe pegar e me liga depois, fala que eu sou uma FDP, porque eu passei o contato dela para lidar com outro pai e com a polícia. O que eu tenho a ver com isso? Não tenho. Isso acontece aos montes. As mães não conseguem cuidar dos seus filhos, negligenciam para a área comum do prédio, achando que a gente é babá, síndica babá, zelador babá, pessoal da limpeza babá. E aí eles começam a fazer esse tipo de coisa, ameaçam uns aos outros, depois ligam para mim e falam, Vanessa, resolve aí porque tá tendo uma briga com as crianças. Aí eu falo, olha, me desculpem, mas o meu filho chama Pedro Luiz e tá muito bem educado dentro da minha casa. Quem pariu o Matheus que sacuda, não é assim? E agora tem os youtubers, né? Os moleques de 18, 19, 20 bilionários. Outro dia, numa associação, mas é como se fosse condomínio, o amigo meu mora na casa do lado, ele começou a olhar, ele achou que era tráfico, porque os moleques começaram a chegar com malas de dinheiro. Nossa. Aí depois ele foi conhecer, e esses youtubers ganham muito dinheiro, né? Então, os caras moram em casa de 20 milhões, 15 milhões, já moram em casa desse
desse porte, com milhões, assim, e moram uns moleques, tipo, 5 moleques de 18 anos, 20... TikToker agora. Não, os que mais ganham são os que, de gamers, né? São os gamers. Os gamers. E é um desincentivo pra gente que quer manter os filhos na escola, estudando. Não, o que você quer ser quando crescer daqui a pouco? Youtuber, gamer. Influenciador, gamer. Influenciador. O que ele influencia as outras pessoas? Eu falo que graças a Deus que tem a questão de mundo global, né? Senão meu filho seria fã do Neymar. Graças a Deus ele é do Cristiano Ronaldo. Muito melhor ser do Cristiano Ronaldo do que do Neymar. Graças a Deus. Mas essa parte de festa é muito complicado. Falou que a primeira multa que eu apliquei quando eu assumi de síndica orgânica no condomínio também foi de uma festa. E era isso, estilo rave, inquilino. E eu cheguei, eu tinha saído para jantar, eu cheguei, tava a polícia, o zelador, já dá aquela taquicardia, né? Eu falei, meu Deus, invadiram o condomínio, pensei em assalto. Não é, foi uma festa tão de arromba que jogaram, tem um toldo que vai do salão de festas até a churrasqueira, cheio de ovo no dia seguinte. Claro que eu multei, mas as pessoas usavam droga de rave, ácido... enfim. Pesadas. E eu cheguei a conversar com ele, eu falei, olha, tá muito complicado. As pessoas que estavam na festa, pela porta de vidro, me olhando completamente alucinados, fazendo como se estivessem embaixo de uma água, assim, na piscina, e fazendo assim, eu olhava para elas e falei, nossa, deve estar todo mundo muito alucinado. E ele ainda virou para mim e falou, esse tipo de festa eu vou fazer toda semana. Eu falei, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, já foi a multa. A gente teve o caso das lives também, né? Lives de cantores famosos, DJs, não sei o quê, que estourava não só o condomínio, como quarteirões, né? Exato. Na época da pandemia, teve um condomínio, eles arremessavam ovos na comunidade. E aí veio um dia o traficante conversar comigo. Falou, e aí, beleza? Quer falar com a Cíntia? Lá não é no Morumbi. Ali porque o Morumbi tem muita proximidade. Da USP ali, né? Aí o pessoal, aí foi alto, o cara quer falar com a senhora aí, falou assim que ele manda lá, a senhora manda aqui. Aí fui puxar conversa, né, tive que tava lá. Então é o seguinte, olha, cada ovo, uma bala. Cada ovo, uma bala. A diferença é que bala perdida ninguém localiza, que a gente sabe quem que é. Falei, nossa, gente, como é que vai ser síndica de um condomínio que, você vê, os moradores não participam, não tem respeito, é falta de respeito. Fora que é uma atitude até criminosa, um monte de gente passando fome, os caras arremessando ovos, e aí o tráfico vem e toma conta, né? E assim, casos de filhinhos de papai recebendo traficante delivery dentro do prédio. Sim. E aí você chama a polícia, a família fala, você chamou a polícia pro meu filho? Sim, eu chamei, porque aqui não tem poder de polícia, tem que chamar a polícia pra bandido. Eu vou contar um caso pra gente terminar, que a gente até estourou o prazo, a gente tem que fazer outros programas sobre isso, que é o traficante com bom senso. Teve um condomínio que mudou um cara pro condomínio e as crianças fazem barulho e incomodavam. Época de pandemia, ficavam incomodando e o cara começou a se incomodar, reclamava, só que, putz, criança, faz 12, 13, faz barulho, fica lá embaixo e tal. Né? Ainda mais nessa época de pandemia. O que ele fez? Ele foi até o traficante da região e falou, eu queria chamar você para dar um susto nessa molecada aqui, para eles pararem de fazer barulho no condomínio. O traficante teve tanto bom senso, porque ele era traficante, mas não era retardado, né? São coisas diferentes, que ele chamou ele conhecia uma das domésticas que trabalhava no condomínio e falou, ó, avisa pro pessoal lá que esse cara é maluco, que ele queria eu dei um esporro nele, que não era coisa pra se fazer. Que absurdo. Mas olha isso, o traficante teve que ter o bom senso, porque o morador queria fazer uma coisa de dar um susto na criançada. Ó, a gente falou muita coisa, foi muito legal, até estourou o prazo. Eu não vou nem fazer o meu quadro que é o Aplicando Advertência hoje, eu vou pular porque é um programa bem atípico. E eu vou convidar vocês, a gente vai fazer esse programa uma vez a cada, não sei, vamos determinar o tempo. A gente faz nós contando casos bizarros em condomínios. Perfeito. E assim, se for a cada 3 meses, a gente vai ter muita história nova, né? Porque condomínio que tem de caso bizarro é absurdo. Senhora, a casa é sua, muito obrigado e sempre muito divertido. Olha, eu amo estar aqui, é um prazer enorme, eu sempre me sinto feliz e muito honrada de estar aqui, verdadeiramente, hoje, especialmente, com a Irina. Veio pode falar, eu tava com saudade. Pode, eu também tava morrendo de saudade dela, você não faz ideia. Quando me falaram que era ela, eu falei, meu Deus do céu, que maravilhoso, que incrível, porque eu amo a Irina, né, já quero deixar isso bem público. E você nem se fala, né, profissionalmente, né?
E é um prazer enorme, muito obrigada. E com esse programa foi bem divertido, agradeço muito. Eu que agradeço. Irina, que bom ter você aqui. E agora vai ter esse compromisso, vai ter que voltar, a gente vai determinar o tempo pra gente contar as histórias. Fico muito feliz e sempre a sua presença é muito, muito marcante e legal. Obrigada, é uma honra estar aqui, eu estava com muita saudade, de fato. E aqui me remete lembranças inesquecíveis, eu conheço a Vanessa, uma amiga do coração, assim, é muito amor. Nós começamos juntas, vamos dizer dessa forma, no sentido de que nós começamos a nos profissionalizar juntas aqui contigo, Ricardo. Então, é um programa muita história, é um programa muito especial para mim, é uma honra e é uma gratidão imensa. Muito obrigado. E você não tire os olhos da Conte TV, não tire os olhos do Condomínio em Pauta. Semana que vem mais um programa sempre muito interessante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.